Isso daí é uma coisa que nós podemos aceitar como normal ou, através de uma reforma política, nós poderíamos organizar de que lado cada partido está. Veja, em outros países também existem coalizões, mas elas são feitas de uma maneira mais correta. Primeiro porque o presidencialismo é incompatível com esse número de partidos que nós temos. Do ponto de vista do parlamentarismo, até seria possível compatibilizar melhor, porque é o parlamento quem governa. No presidencialismo, com esse número de partidos, cada um quer ter alguma possibilidade de se eleger. E com essa disputa pessoa a pessoa e não distrito a distrito, as pessoas estão interessadas em si mesmas. Porque se ela detém um cargo no Porto, se ela detém um cargo na ferrovia, se ela detém um cargo no Banco do Brasil, ela tem um certo poder que vai ajudar na próxima eleição. Então todo mundo quer estar do lado do governo e fica uma pequena minoria contrária, porque todo mundo adere ao governo de plantão, qualquer que seja ele. Mas isso, Mário, nós vamos ter uma forma de organizar melhor isso? Existe uma solução melhor para o Brasil em relação a esse aspecto? Eu acho que a única forma de a gente melhorar é uma reforma política. O grande problema da reforma política é que ela atinge o interesse de muitos dos políticos. E por isso ela não anda. Há muitos anos que se fala nisso. Agora voltamos a ter uma nova proposta de reforma política, que não é boa, é uma reforma que permitirá ou que levará o voto a ser feito em listas fechadas e não por distritos. Ela não é boa, ela é melhor do que a situação atual, mas ela não é boa porque ela novamente beneficia os ocupantes dos cargos políticos. E a sociedade, fora o governo, fora os políticos, ela está se movimentando para apresentar uma proposta política, para exigir uma proposta política? O que a sociedade vem fazendo? A sociedade no Brasil é muito fragmentada e pouco organizada. Então, ela fica muito na dependência, até por razões históricas, fica esperando o que o governo vai fazer. Então, nós temos uma pequena pressão da sociedade. E sem uma grande pressão da sociedade, a reforma não sai. E como é que nós podemos aumentar essa pressão? O que a sociedade precisa fazer? Tem mais participação? O que a sociedade tem para fazer, para colaborar com isso, Mário? As entidades representativas, seja de setores econômicos, seja de bairros, seja de organizações ambientalistas, deveriam fazer pressão para que a gente mudasse e tivesse um país melhor, né? Aquilo que a gente propugna no nosso projeto do PNBE, um país, transformar o país que nós temos no país que nós queremos, um país socialmente justo. Eu tenho uma notícia aqui, Mário, que é exatamente sobre a Venezuela, que a sociedade venezuelana, a classe média alta, ela vem tendo uma participação na saída da Venezuela. Os venezuelanos estão saindo cada vez mais da Venezuela. A estimativa é que saiu 1 milhão de venezuelanos, foram para os Estados Unidos, para a Europa, porque eles estão sentindo que as reformas que estão sendo feitas na Venezuela, inclusive a política, leva o país para trás. Nós vivemos esse problema no Brasil também. O Brasil sempre foi um país de imigrantes. De repente, nós passamos a exportar brasileiros. Nós temos hoje alguns milhões, não se sabe exatamente quando, mas se calcula que há pelo menos 2 milhões de brasileiros no exterior. O Uruguai foi um país que perdeu população também, porque os uruguaios descreram do seu país e foram embora. E na Argentina há um movimento grande de gente indo embora também. Então nós estamos vivendo um período de descrédito das nossas instituições e do nosso futuro. Eu acho que é muito importante que se busque resgatar essa posição de que esse é o país que tem possibilidades de crescer se todos nós nos envolvermos nas mudanças necessárias. Mário, uma coisa que o Brasil está muito acostumado é em relação à tolerância das nossas necessidades.
Nós estamos vivendo um exemplo muito grande hoje, que é em relação ao óleo diesel, que nós usamos na nossa cidade de São Paulo, que é uma cidade com uma poluição elevada. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, fez uma resolução há 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, para que agora, em 2009, nós tivéssemos um diesel com menos poluição, menos enxofre, com todas as normas e tal. Em 2008, agora, o governo se reuniu com a Petrobras, que também é comandada pelo governo, com o Ministério Público, e resolveram passar esse prazo para mais 2, 3, 4 anos para frente. E nós, que respiramos esse ar aqui na nossa cidade, acabamos não só aceitando um prazo de 7 anos para começar a valer a regra, assim como chega na hora, eles dão mais 4, 5 anos. E a nossa sociedade tolera essas coisas. Isso daí teria, ô Mário, uma forma com que a gente agitasse mais a nossa sociedade, para que não ficássemos tanto na mão das circunstâncias que nos são entregues? Veja, o Brasil se acostumou muito em ser passivo, os brasileiros a serem passivos. A gente vê, por exemplo, essa movimentação que houve na Argentina, quando a presidenta criou um imposto sobre exportação de produtos agrícolas, houve toda uma movimentação do campo que acabou fazendo com que essa decisão voltasse atrás. Aqui no Brasil, infelizmente, a sociedade está muito acostumada a aceitar a ordem que vem de cima. Esse caso do enxofre é emblemático, porque esse processo de separação do enxofre e do diesel é um processo conhecido há muito tempo. Embora eu hoje exerça uma atividade na área de comunicação, a minha formação é de químico e há 30 anos atrás, eu assisti algumas demonstrações feitas na refinaria de Capoava do processo de separação do enxofre contido no petróleo. De modo que é uma tecnologia que tem mais de 30 anos, não havia nenhuma razão para se adiar isso. A única razão é que a Petrobras e a Anfávia, representando os fabricantes de veículos, decidiram adiar esse investimento porque tem outras prioridades. E uma prioridade certamente não é o bem-estar da população. Ô Mário, eu queria uma outra opinião sua sobre o seguinte: essa nossa divisão de poderes. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eles deveriam ser autônomos e independentes. Hoje, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um certo conflito em relação a esses poderes que deveriam ser independentes. Eu gostaria de te citar um exemplo que está acontecendo hoje, que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o máximo da nossa justiça, mandou uma solicitação ou uma obrigação para que fosse feita uma lei complementar de uma parte da Constituição que é referente aos novos municípios, desmembramentos de municípios. Isso está na Constituição de 88, 20 anos depois não foi regulamentado. O Supremo deu um prazo de 18 meses para regulamentar, faltando 2 meses, a Câmara de Deputados manda um ofício dizendo: olha, não vou cumprir. Como é que a gente pode organizar esse tipo de coisa, Mário? Nós temos que fazer, a sociedade tem que se organizar para fazer pressão sobre o legislativo, porque há uma porção de questões que ficaram em aberto na Constituição de 88. O artigo tal será regulamentado por lei, e essa lei não aconteceu. Uma coisa que diz diretamente respeito a nós, empresários, é que existe um artigo na Constituição
que estabelece que os preços do produto deveriam discriminar os tributos embutidos. Isso está na Constituição, só que depende da regulamentação, que nunca aconteceu. Então, nós temos uma porção de itens desse tipo que não foram devidamente regulamentados. E, com isso, o Supremo hoje está tentando agir por similaridade. Né? Existindo determinada legislação, vamos adotar aquilo como base para tomar uma decisão, porque o Legislativo não tem se mexido. Acho que o nosso Legislativo é inoperante, é muito inoperante, o Legislativo Estadual, o Legislativo Federal e o Legislativo Municipal. Eles precisariam melhorar a sua atuação, com certeza, e isso depende de uma pressão da sociedade. Ô Mário, essa nossa Constituição de 88, fazem 20 anos, ainda existem muitos itens desse tipo? Ainda existem muitos itens desse tipo, apesar de nós termos tido mais de 50 propostas de emenda constitucional que foram aprovadas e existirem uma série uma outra série de emendas constitucionais em discussão. Quer dizer, a nossa Constituição, nesses 20 anos, já sofreu mais de 50 emendas e há uma porção de outras emendas. A gente pensar que a Constituição inglesa, que não é uma Constituição escrita como a nossa, vige há mais de 200 anos, a Constituição americana vige há mais de 200 anos, também com poucas mudanças. Parece que a nossa Constituição segue aquilo que o advogado e ministro Afonso Arinos dizia: no Brasil é o único país em que a Constituição é um periódico. Ela vem sempre se modificando. Mas essas leis complementares, elas são uma reforma da Constituição? Ela precisa ter o mesmo volume de votos para uma mudança da Constituição? Ou essas leis complementares, para exatamente estabelecer algumas regras, é uma votação simples? Não, elas são leis ordinárias, elas não são mudanças da Constituição. Elas são complementos à Constituição, porque a Constituição, em tese, deveria só estabelecer as regras gerais. A nossa é muito detalhista. Mas, apesar de ser detalhista, alguns detalhes ela não incluiu. E esses detalhes têm que ser feitos por lei, que a maioria simples aprova. Mário, nós temos mais 3 minutos para encerrar o nosso programa. Eu gostaria que você se despedisse dos nossos telespectadores e deixasse uma mensagem para nós. Eu queria primeiro agradecer a você pelo programa que você vem realizando e que eu espero que continue por muito tempo trazendo ao debate assuntos relevantes para o país. E queria dizer aos telespectadores que depende de cada um de nós a mobilização para nós tornarmos o Brasil um país socialmente justo, economicamente forte, ambientalmente sustentável, politicamente democrático e eticamente respeitável, que é aquilo que nós, no PNB, definimos como os grandes escopos do nosso projeto Brasil 2022. Transformar o país que temos no país que queremos, para deixar uma herança melhor para aqueles que virão depois de nós. Muito obrigado, Mário, pela sua participação hoje aqui. Nós estamos encerrando o programa Cresce Brasil e nós estaremos na próxima segunda-feira, às 18 horas, contando com a sua presença. Boa noite, muito obrigado.